Boa tarde a todos que estão assistindo a essa transmissão ao vivo, como também quem vai assistir essa gravação posteriormente. Eu sou Sandro Marques do Interelos e é uma honra para a gente estar aqui hoje direto de Brasília, na sede da Fundação Banco do Brasil, que apoia esse projeto, e num dia muito especial, que é o Dia Nacional da Educação do Campo. O Brasil, como a gente sabe, é um país riquíssimo em recursos naturais, com uma agricultura bastante desenvolvida, com uma agricultura familiar que é responsável por boa parte do abastecimento do país e que muitas vezes fica invisibilizado, ou tem seu papel invisibilizado na sociedade. O que dirá, então, a formação de quem está no campo, a educação do campo. Isso tem nos chamado a atenção, por isso nós criamos esse projeto, que se chama Programa de Educação do Campo, do Instituto Interelos, e que busca encontrar meios para fortalecer a bioeconomia e as cadeias produtivas em todo o Brasil, em especial na Amazônia, por meio da educação do campo. Hoje a gente vai apresentar o resultado do panorama dos Cefas na Amazônia Legal. Cefas são os Centros de Educação Familiar, de Formação por Alternância. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a presença do André Machado, presidente da Fundação Banco do Brasil, a Viviane Aguiar, presidente do Interelos, e pediu tanto ao André como à Viviane que façam a abertura. Bom, gente, é um prazer enorme estar aqui nesse evento aqui de debate com vocês, de apresentação desse panorama, desse diagnóstico. A agricultura familiar, né, a produção de alimentos agroecológicos é uma diretriz muito importante para a Fundação Banco do Brasil, né? Aqui a gente trabalha com vários projetos que estão envolvidos com o fortalecimento da produção das famílias no campo, para que essas famílias possam se manter no campo, né, se desenvolver, toda essa capacitação para que as pessoas possam estar produzindo cada vez com uma produtividade melhor, né, ter maquinário para manter também as pessoas adequadas, maquinário adequado para manter as pessoas no campo, e fundamentalmente a questão da educação, né? Esse projeto que nós investimos aí, fizemos esse investimento social para que Interelos pudesse estar desenvolvendo, fazendo esse diagnóstico, esse panorama, né? E a modelagem dos programas nessa região da Amazônia Legal, o Cefas, ele é fundamental, né? É muito importante. Hoje a gente vai ter o resultado desse trabalho e nós também estamos ansiosos para conhecer no detalhe. Para a Fundação é muito importante, porque é a partir dessa pedagogia da alternância, né, a partir desses modelos de educação no campo, que a gente entende que é realizado, de fato, uma formação integral, né, que, de fato, muda a vida das pessoas, é a partir da realidade concreta das pessoas que essa formação ela é construída, né, e a gente sabe que o aprendizado ele depende, de fato, como nos ensina Paulo Freire, a partir, né, da vivência da pessoa que está sendo formada e aquela que está formando, né, numa relação sempre de construção coletiva. Então, é muito importante para a Fundação Banco do Brasil que esse estudo que foi feito, esse diagnóstico que foi feito, a gente também transforme em práticas, né, para a gente poder fortalecer toda a política de educação no campo e que a gente possa ajudar na gestão, né, na capacitação dos Cefas para também ter uma gestão sustentável financeiramente, para ter uma modelagem de programas que se robusteçam aí, que a gente possa estar fazendo cada vez um programa mais forte e que possa estar agregando mais alunos, que a gente possa estar fortalecendo esse programa na região da Amazônia Legal, mas também em todo o Brasil, né? Transformando em política pública, a gente auxiliando o Estado brasileiro também a constituir políticas públicas. Então, para a gente é um prazer muito grande estar aqui com vocês e estamos ansiosos também para estar conhecendo aqui todo o resultado desse programa, que para a gente é muito importante.
André, eu quero agradecer em nome do Interelos a participação, né? A participação do Interelos nesse projeto, que é um projeto extremamente importante para o Interelos. A educação, eu falo com a nossa equipe que a educação é um dos pilares de todos os projetos que o Interelos desenvolve, principalmente ali na região amazônica, com as escolas, famílias, com as casas familiares rurais. É a base, é a sustentabilidade do desenvolvimento do território, do desenvolvimento das economias e a sustentabilidade de todos os projetos que o Interelos tem no território. Então, quero muito agradecer, é um projeto, é muito importante, né? A missão ali do Interelos, junto com a Fundação Banco do Brasil, a gente já tem visto como que tem dado certo. E, de novo, agradecer essa parceria com a Fundação e espero que isso traga muito resultado ali para as escolas, para as casas, famílias rurais, não só no desenvolvimento ali da base, que é a educação, como no desenvolvimento do território e das economias sustentáveis da Amazônia. Legal. Então, mais uma vez, muito obrigada, né, a toda a Fundação, a toda a equipe. Eu agradeço também a equipe toda do Interelos com esse estudo, que eu acho que é um estudo que traz muito fundamento para todo o projeto, para todo o programa de educação. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço vocês dois. Eu vou chamar minha colega Maite Rizek agora, que foi quem conduziu a parte técnica desse estudo, junto com outros membros da equipe, para ela fazer a apresentação. Antes, na verdade, da Maite fazer a apresentação, eu vou dar uma breve contextualização do projeto para que fique claro aí a parte técnica que a Maite vai apresentar. Esse projeto, o Interelos, ele nasce de uma premissa bastante simples. A bioeconomia que a gente acredita que vai sustentar a Amazônia, fazer com que a floresta fique em pé e, ao mesmo tempo, gere renda para as populações, renda, prosperidade e vida digna, ela depende da educação. Ao longo do tempo, das décadas em que a gente desenvolve cadeias produtivas na Amazônia, a gente veio notando esta lacuna na educação, mas não é na educação pura e simplesmente, é numa educação que esteja ligada às necessidades de cada bioma. Educação do campo, que realmente propicie conhecimento, além do conhecimento formal, mas um conhecimento ali de manejo de todas as possibilidades que existem em cada território. O projeto nasce desse contexto e a partir de uma metodologia do Interelos que prevê a intervenção simultânea em todos os elos de uma cadeia. O manejo, a transformação, a comercialização, sempre nessa lógica de sair do estado de um mero extrativismo para um estado de empreendedorismo sustentável da terra, né? Tudo isso baseado na educação. Dentro desse contexto, a gente vem desenvolvendo vários projetos. O que a gente vai apresentar hoje é a primeira entrega do projeto de educação do campo, mas a gente trabalha também com quintais produtivos no Pará, cadeia do açaí, desenvolvimento da cadeia do açaí e cadeia do pescado no Amapá e no Pará. Esses são alguns projetos que a gente tem em curso atualmente. E para contextualizar o panorama, que é o que a Maite apresenta na sequência, eu quero mostrar um filme que traz a voz de quem é o beneficiário direto dessa modalidade de educação, que a gente entende que é a modalidade ideal para as necessidades do campo, das terras, das águas, da Amazônia.
Uma turma que chegou aqui, a gente estuda lá, eu, meus irmãos. Esse período que o meu marido era vice-presidente do sindicato, né? Eles construíram a Escola Família e para cá, para o Macaguari, foi disponível 10 vagas. Foi no período que meus filhos tinham terminado de primeira a quarta série aqui na Escola Eugênio Machado. Tinha filho com 2 anos parado. Era o 6 que tinha que estudar, só numa vez. Já pensou? Para nós que estava sem condição, né? E aí foi todo mundo para a escola estudar. A gente sentiu falta assim, porque saiu todo mundo só de uma vez, né? Mas teve que suportar a falta, porque tudo aquilo, os fotos que a gente estava fazendo, era para o bem deles. Passaram 9 anos lá estudando, fizeram ensino fundamental, ensino médio, e depois concluíram mais 2 anos de curso técnico. Escolas na Amazônia que estão fora das áreas já intensamente urbanizadas, por conta de características locais de comunidades com baixo adensamento, quase sempre não dispõem de escala que justifique a implantação de uma escola dedicada. Ao mesmo tempo, a distância entre as comunidades nem sempre possibilita idas e vindas de alunos de outras comunidades para aquelas que dispõem de uma escola. Por esse motivo, o modelo de escola-família se mostra adequado a essa realidade, dado que ela trabalha a partir da pedagogia da alternância. 15 dias na escola, 15 dias em casa. É uma educação diferenciada, uma educação onde o aluno não só aprende a parte teórica, mas aprende a parte prática. Ele estuda aqui todas as disciplinas comuns e também a gente vem com a disciplina diversificada, que é a produção familiar. Ele leva para dentro da sua família, onde ele serve para ensinar os pais. Olha, pai, hoje eu aprendi que fazer a alimentação do peixe tem que ser dessa forma, ou fazer o manejo do açaizal tem que ser dessa forma. E hoje a gente tem a Escola Família, que comporta desde o fundamental ao médio e futuramente o técnico. Dentro da sua formação da disciplina diversificada, você dialoga com a educação ambiental, você dialoga com a utilização de recursos de forma racional, com a preservação do meio ambiente, com a conservação da biodiversidade, com a verticalização da cadeia produtiva, para que, de fato, essa escola ela não seja apenas uma escola convencional que vem para o território, e sim que ela reflita o anseio daquele território. E eu falo de território, eu falo das famílias. Se não tiver família, não tem escola. Se não tiver escola, não tem formação. Se não tiver formação, não tem desenvolvimento do território. Então, a pedagogia da alternância, ela surge com 4 principais princípios, que são o associativismo, formação integral, sustentabilidade e alternância. E que esses 4 princípios é que sustentam os instrumentos da alternância, que são vários, desde o caderno da realidade, plano de estudo, todos esses elementos, eles são instrumentos que subsidiam o acompanhamento no tempo de vivência em comunidade, e isso vem para o tempo escola, para que essa associação com as diversas comunidades, com diversos sujeitos que estão dentro do ambiente escolar, eles possam ser compartilhados, e essa socialização permite que eles entendam que as suas comunidades, elas têm singularidades, elas têm muita coisa em comum, mas têm particularidades que precisam ser respeitadas. É isso que a alternância permite. Eu trazer os modos de vida, as vivências que eu tenho com o trabalho, com a minha propriedade, com o meu território, um elemento fundamental do processo formativo desse aluno. Não resta nenhuma dúvida que a educação rural tem que ser diferenciada da educação urbana, porque é o campo que produz. Nós nunca vamos produzir se não tivermos mão de obra capacitada. Porque enquanto a escola tradicional forma profissionais de mercado, a escola família forma o profissional para a vida. Muito bem, a escola tradicional, como diz o seu Martinho, que é um líder comunitário, forma profissionais para a vida. Vamos entender então agora com a nossa colega Maitê?
Como é que é esse modelo? Quais são suas potencialidades? Quais são as suas limitações? Quais os desafios que a gente encontrou neste panorama? Bom, então aqui a gente vai falar sobre os Cefas na Amazônia Legal, lembrando que sempre que Cefas significa Centros Educativos Familiares de Formação por Alternância. Para resumir, a gente vai falar sempre em Cefas. Então, conforme a gente viu no caso ali do vídeo, a educação do campo, ela é mais do que uma oferta escolar, né? Ela precisa trabalhar como uma estratégia para a permanência, para o desenvolvimento e o vínculo territorial. Então, é desse tipo de educação que a gente está falando quando fala educação do campo. Isso é reconhecido pelas políticas públicas, desde a Constituição de 88. Mas, na prática, a educação do campo ela está sempre em busca de um equilíbrio entre o potencial transformador que ela teria ou tem e as limitações que ela enfrenta no seu dia a dia, que passa por infraestrutura, gestão, equipe e acesso limitado às políticas públicas. Em seguida, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, falando um pouco brevemente sobre a pedagogia da alternância, acho que o seu Martinho e o pessoal ali da EFAM já demonstrou muito bem como isso acontece na prática, mas a pedagogia da alternância, ela opera então com essa lógica própria. Ela é uma pedagogia, ela se ancora numa integração entre o tempo escola e o tempo comunidade. Então, o estudante ele aplica na sua comunidade o que ele aprendeu na escola e, ao mesmo tempo, ele leva para a escola os desafios que ele vivenciou no dia a dia da sua comunidade. Como resultado, esses são espaços que oferecem, que fortalecem o protagonismo juvenil. Ele valoriza saberes locais, mas, ao mesmo tempo, ele busca gerar um conhecimento técnico aplicado e, dessa maneira, contribuir para um desenvolvimento dos territórios. Então, é uma formação que ela vai integrar teoria e prática, conhecimento técnico, mas também social, político e humano. Isso não é um modelo novo. Ele se iniciou na França, nos anos 30, chegou ao Brasil mais ou menos na década de 60, principalmente por movimentos sociais ligados à igreja e à educação popular. E hoje a gente tem pelo menos 75 Cefas, considerando somente os municípios da Amazônia Legal. Então, eles existem, eles operam, ou seja, o nosso desafio não é criar novos modelos para atender essa educação contextualizada, mas principalmente reconhecer e fortalecer essas iniciativas já existentes nesses territórios. Então, para isso, a gente precisa conhecer o que existe, né? Então, nossa abordagem, para entender onde estava, né, qual é o panorama dos Cefas na Amazônia Legal, a gente partiu de combinar diversas fontes secundárias, como o censo, revisão bibliográfica. A gente também coletou dados primários com gestores de Cefas, a gente fez entrevistas com pessoas referências nesse setor, e análise documental. Esses 75 Cefas do Censo Escolar de 2024, a gente conseguiu aprofundar sobre a realidade de 31 escolas. A partir, principalmente, ajudou muito as redes setoriais, por exemplo, a FECAFAR, que fez uma articulação que foi muito importante. E ainda assim a gente chegou em 31 escolas de 75. E essa dificuldade de conseguir abranger essas escolas todas no panorama, ela é um dado em si. Porque apesar de haver essas redes setoriais que atuam de uma forma muito importante na articulação, esses Cefas hoje, eles atuam principalmente de modo localizado e predominantemente desarticulados. E são diversas iniciativas que vão se desenvolvendo em seus territórios e não necessariamente elas estão todas estruturadas em uma política comum. Então, portanto, mais do que relatar essas percepções isoladas desses 31 Cefas que a gente conseguiu aprofundar, nosso esforço foi de estruturar evidências que sejam integradas, dados os nossos limites, que é o recorte da Amazônia Legal, a amostra obtida através do formulário e a própria metodologia nossa, que foi um formulário online e
mais para frente a gente vai ver que a questão da conectividade é também um gargalo para essas escolas. Então, partindo já para os nossos resultados, esses Cefas, eles são instituições que elas têm uma identidade pedagógica comum. Todos aplicam a pedagogia da alternância, mas há uma grande diversidade organizacional. Predomina principalmente as casas-famílias rurais e as escolas-famílias agrícolas, são predominantemente localizados nas áreas rurais, mais remotas, de difícil acesso, e eles possuem uma governança baseada em associações comunitárias. Na maioria dos casos, eles operam com uma infraestrutura básica, mas a gente notou que há lacunas importantes em conectividade, equipamentos e apoio técnico. E a gente viu também alguns casos mais complexos, onde falta recursos básicos como água potável. Então, é uma diversidade muito grande. Boa parte dessas iniciativas, como a gente pode ver naquele gráfico de cima, a caracterização de tipologia, ano de fundação, a gente vê que boa parte delas se iniciou nos anos 2000, né? Então, mas a gente tem também uma diversidade em termos de estágio de implementação entre elas, o grau de maturidade delas e também o nível de integração com sistemas públicos de ensino. Outra questão que é bastante peculiar dos Cefas são as fontes de financiamento. É esse gráfico abaixo, governança e gestão, fontes de financiamento atuais. A gente vê que há uma diversificação grande das fontes de financiamento e a gente vê que a primeira coluna, a mais frequente, é a ocorrência de doações, ou seja, são famílias, organizações, pessoas do próprio território que fazem doações para que essas escolas possam funcionar. Isso mostra um tecido social muito importante dentro desse território, mas também vai acabar implicando em certas instabilidades associadas a uma doação pode acontecer num momento e pode cessar num outro momento. A segunda, a principal fonte de financiamento citada são as vendas das próprias atividades produtivas. Então, esses Cefas, eles têm unidades de piscicultura, de manejo, unidades demonstrativas de açaí, de polpa de fruta, e a venda desses produtos acaba se tornando uma fonte de financiamento para o próprio funcionamento dessas escolas. E aí, novamente, isso vai variar um pouco em função de instabilidades regionais, de preço, de sazonalidade. Então, essa fortaleza do tecido social e territorial acaba se transformando, em muitos casos, também em certas instabilidades que pode acabar afetando a sua operação. E um dado importante, ainda nesse gráfico das fontes de financiamento, é quando a gente vê ali a terceira coluna, que só uma parte vem acessando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou seja, a gente vê que é uma política de financiamento da educação que não está chegando nesses Cefas. E, como resultado, o que a gente vê? Aparecem outras formas de parcerias com ONGs, com projetos, e até apareceram também 4 casos que são financiados por fontes de emendas parlamentares. Então, o que mais a gente encontrou sobre essas Cefas? Elas têm uma escala limitada, mas elas têm um forte enraizamento territorial. O que significa? Significa que elas têm uma baixa concentração de matrículas, são poucas matrículas por escola, elas possuem equipes bastante reduzidas, tanto equipes gestoras quanto de docentes, muitas vezes, não raro, são os próprios docentes que fazem também o trabalho de gestão nessas escolas. Por um lado, essa pequena escala favorece esse acompanhamento individualizado, essa questão mais territorial. Mas, por outro lado, isso limita a capacidade operacional. Então, essas escolas acabam atuando num recorte territorial bastante limitado, e a gente vê ali no gráfico sobre o corpo docente, como a maioria delas tem no máximo até 20 docentes, né? Nesse primeiro gráfico laranja. Então, isso
é um dado importante que vai implicar diretamente na capacidade operacional dessas escolas. Ao mesmo tempo, elas têm uma inserção territorial muito grande. Elas estão presentes em territórios estratégicos, geralmente são assentamentos, comunidades ribeirinhas, quilombolas e agricultura familiar. Isso significa que elas estão presentes principalmente aonde a educação convencional não alcançou. Normalmente, esses mesmos territórios sofrem com problemas de acesso aos serviços escolares. Elas têm instâncias de governança baseada em instâncias coletivas envolvendo os pais, e isso torna elas um ator muito importante dentro desses territórios, e ao mesmo tempo isso traz uma aderência muito grande das práticas pedagógicas em relação àquela realidade produtiva. Então, quando o seu Martim fala que essas escolas estão formando os alunos para a vida, a gente vê isso nesse gráfico do lado direito verde, quando a gente vê as principais cadeias, mandioca, práticas agroflorestais, açaí, piscicultura. Então, a gente vê que esses alunos estão desenvolvendo práticas que estão interligadas com a rotina do dia a dia deles e, portanto, com o desenvolvimento do próprio território onde eles estão desenvolvendo essas atividades. Porém, hoje, como é que a gente mede o quanto que essas práticas pedagógicas estão afetando no desenvolvimento do território? Hoje a gente não consegue mensurar isso. Hoje a gente não tem uma avaliação sistemática sobre os impactos em termos de desenvolvimento territorial. A gente tem avaliação de percepções, mas a gente não tem dados sistemáticos para mensurar o quanto isso está retornando para o território. Então, o desafio do Cefas, ele é principalmente institucional, não é um desafio pedagógico. E isso fica muito claro quando a gente faz uma avaliação dos dados associados aos CNPJs. Então, essas escolas, elas atuam com CNPJs próprios, e quando a gente analisa esses CNPJs, a gente vê, ainda que a gente saiba que essas escolas estão operando no seu dia a dia, mediante a análise do CNPJ, muitas não conseguem comprovar uma regularidade administrativa. E quase um terço opera numa certa zona cinzenta institucional. Na prática, isso significa o quê? Significa que eles não têm acesso a recursos, eles têm dificuldade para firmar convênios e eles têm limitação no acesso às próprias políticas públicas. Não raro, eles sofrem muito com processos, porque as descontinuidades acabam afetando os pagamentos da equipe e muitas vezes isso acaba gerando um problema jurídico que entrava o desenvolvimento das atividades na parte administrativa, ainda que no dia a dia essas crianças estão frequentando e aprendendo e aplicando o que elas estão aprendendo nesses territórios. Então, o que a gente vê na prática é uma grande contradição, porque no final das contas, esses Cefas que mais precisam acessar essas políticas públicas acaba sendo quem menos consegue acessá-la por conta desses entraves jurídicos. Isso acontece por uma diversidade de fatores que passam por exigências incompatíveis com a realidade do campo, dificuldades na gestão documental, considerando que são territórios com logísticas complexas, falta de apoio técnico contínuo, administrativo, contábil e jurídico, e arranjos institucionais instáveis, como no caso quando são ONGs ou parcerias que ora tem, ora não conseguem se renovar. Ou seja, o sistema hoje ele exige um nível de estrutura que essas Cefas não vêm conseguindo sustentar. E, diante disso, o que precisa mudar, né? Qual seria a solução? A solução seria enfrentar esses entraves institucionais. Isso implica no quê? Uma regularização jurídica como política pública, uma assessoria para que essas escolas consigam se regularizar e acessar parcerias e convênios, criar políticas que sejam diferenciadas ou segmentadas, considerando diferentes níveis de maturidade das escolas operando hoje,
padronizar rotinas administrativas e estruturar mecanismos de financiamento que sejam mais estáveis. E aí, dessa forma, a gente consegue ultrapassar esse paradoxo entre a forte capacidade pedagógica e territorial e superando essa baixa capacidade de gestão e compliance. Em outras palavras, não se trata de adaptar os Cefas ao sistema, mas sim adaptar o sistema à realidade dos Cefas hoje. Até porque esses Cefas hoje, eles vêm operando em locais onde comumente o sistema público falhou. Então, o sistema público não está chegando nesses territórios, mas essas escolas estão. Então, cabe ao sistema público fortalecer para que essas escolas continuem mantendo esses serviços que ela vem prestando no território. Então, a gente falou que é um modelo que funciona muito em escala local, que tem práticas pedagógicas que retornam impactos positivos nesses territórios, mas então como é que a gente faz para que isso ganhe escala e seja uma política estruturada e sustentável no longo prazo, né? Então, a gente tem diversos temas que a gente vai precisar endereçar. O primeiro deles é a questão do modelo pedagógico. Então, a gente viu que a pedagogia da alternância ela está consolidada, ela é efetivamente aplicada, mas a gente ouviu também dos gestores que ela convive com algumas dificuldades, dentre elas, para sustentar essas atividades práticas. Então, essas unidades demonstrativas dentro da escola, muitas vezes, depende de algum tipo de apoio para que tenha a ração para a piscicultura, para que tenha a área de manejo de açaí e essas práticas sejam pedagógicas aplicadas, né, no tempo da escola. E, ao mesmo tempo, ela também enfrenta algumas dificuldades na hora de garantir o funcionamento pleno do tempo comunidade, porque quando esse aluno ele volta para casa, ele tem que continuar aplicando esses conhecimentos dentro dessa comunidade. Além de entraves estruturais, como o alojamento, a alimentação, quando essas crianças estão nessa escola no tempo escola, né? Então, diante disso, uma recomendação seria reconhecer, apoiar e fortalecer que existem práticas pedagógicas que adotam essa logística da alternância. Isso precisa ser uma agenda estruturada dentro do reconhecimento da educação do campo. Quanto à questão da inserção territorial, a gente vê que são unidades escolares que têm um forte vínculo com comunidades, com famílias e com as cadeias produtivas locais. Isso torna os Cefas atores muito relevantes no desenvolvimento do território. Mas, ao mesmo tempo, isso traz alguns limites. Por exemplo, a dependência de dinâmicas locais, como a gente falou na questão das doações ou das vendas das produções agrícolas, né? E também uma escala de atuação ainda bastante limitada territorialmente. Ou seja, a relevância local ela é alta, mas ela convive com uma dificuldade de expansão. Ou seja, isso torna fundamental integrar a atuação desses Cefas às políticas de desenvolvimento territorial. Então, a gente vê que hoje existem Cefas promovendo um desenvolvimento territorial que não necessariamente isso está sendo reconhecido como política de desenvolvimento territorial. E, ao mesmo tempo, a gente vê políticas de desenvolvimento territorial nesses mesmos municípios que não necessariamente estão dialogando com essas Cefas que já estão ali há muitos anos promovendo essa mão de obra para trabalhar nesse desenvolvimento territorial. Com relação à infraestrutura, a gente viu que a maioria opera com alguma estrutura básica, mas com lacunas importantes, principalmente em conectividade, ausência de bibliotecas e ausência de laboratórios. E alguns casos de situações de maior vulnerabilidade também. Tem a questão da falta de água, mas tem também Cefas que hoje estão operando em áreas que não são deles, áreas que são emprestadas, que pode vir em algum momento vir a perder até a sua própria estrutura física de sala de aula e de alojamento para essas crianças. Então, é necessário, de fato, investir numa infraestrutura educacional e dar esse suporte tecnológico para que essas escolas tenham a estabilidade necessária
para atuar no longo prazo, sem descontinuidades ou sem estar suscetível a alguma mudança de contexto local, né? Quanto ao corpo docente, a gente viu também que, na verdade, existe um ativo muito importante. A gente vê que existe um forte vínculo territorial desses educadores. Isso contribui muito para essa aderência da proposta da alternância e do conhecimento aplicado. Mas, ao mesmo tempo, isso coexiste com equipes muito reduzidas e uma grande rotatividade. Então, por conta dessas instabilidades de repasses e de manutenção, muitas vezes existe uma grande rotatividade, tanto na gestão escolar quanto no corpo docente. E isso compromete a continuidade e a própria estabilidade institucional. Então, é fundamental estruturar políticas de formação e de retenção de educadores e também de equipes técnicas, operacionais e de gestão escolar. Com relação à governança e à gestão, a gente vê um outro ativo muito importante e essencial para o modelo que está funcionando, que é a gestão comunitária com legitimidade local. Então, os pais desses jovens, eles sabem o que esses jovens estão aprendendo. Quando esse jovem está no tempo comunidade, ele traz as demandas do território para o tempo escola. Então, isso é uma potencialidade muito grande e traz uma legitimidade e um enraizamento muito grande e alinhado com essas demandas do próprio território. Mas, ao mesmo tempo, isso convive com uma baixa capacidade administrativa, pouca padronização de processos, e isso dificulta a organização e o acesso a instrumentos e parcerias institucionais. Então, na prática, hoje, cada Cefa vai se organizando da sua maneira, a como consegue, a mão vai até onde, os braços vão até onde a mão alcança e até onde os parceiros apoiam, né? Hoje eles não têm uma questão estruturada. Ou seja, o que falta? O caminho ele passa por oferecer assistência e fortalecer uma gestão escolar que seja integrada, padronizada e comum a todos os Cefas. Isso vai implicar diretamente na questão do financiamento, então a gente viu que há uma diversidade enorme de fontes e uma capacidade relevante de mobilizar o território, essas doações e essas vendas locais, é um capital local enorme territorial, mas isso não se traduz em estabilidade. Na verdade, esses recursos acabam sendo instáveis e com baixa previsibilidade. E isso vai comprometer, claro, o planejamento e até a própria continuidade das atividades. Quando a gente está falando de uma oferta escolar que requer alguns anos de formação, isso pode ser um impacto muito grande em trajetórias desses alunos que podem ser descontinuadas, ou da própria escola de ter que mudar no meio do percurso. Então, a recomendação seria criar mecanismos estáveis e contínuos de financiamento e que seja adaptado às práticas da alternância, porque boa parte da questão da merenda escolar, do transporte escolar hoje, não é devidamente adaptado para essa questão da alternância. Com realização à capacidade institucional, que é um pouco administrativa também, a gente sabe que eles existem formalmente, eles estão operando, eles possuem uma base associativa consolidada, mas isso não se converte na capacidade operacional do dia a dia. E um exemplo disso, um retrato disso, são essas dificuldades na regularização desses CNPJs. E nos atendimentos a exigências de compliance e de prestação de contas. Então, muitas vezes, essas escolas até acessam algum convênio ou alguma parceria, mas não sabendo, não tendo essa forma de fazer devidamente a prestação de contas, isso acaba implicando em questões administrativas e acaba não renovando, e aí, às vezes, acabam até abrindo novos CNPJs para conseguir operar, só que isso, ao longo do tempo, acaba criando essa instabilidade e essa falta de capacidade. Diante disso, então, a gente deve criar mecanismo para apoiar essa regularização jurídica desses Cefas que já estão em operação e
um caminho potencial seria estruturar serviços compartilhados para reduzir custos e otimizar processos, porque essa gestão escolar ela não é trivial e como são poucos alunos, pode vir um custo alto, mas se você acessa sistemas que são comuns ou serviços compartilhados, isso poderia diluir esses custos e atender mais Cefas e também iria padronizar essa questão da gestão administrativa deles. Então, por fim, quando a gente fala de resultados e impactos, que é, na verdade, o grande objetivo e o grande motivo de existir desses Cefas, resultados e impactos, a gente está falando tanto nas trajetórias desses estudantes, na formação deles, mas também no próprio território onde eles vão passar a atuar depois de formados, né? Então, a gente vê que existe uma percepção muito clara de que há um impacto tanto na permanência desses jovens e na formação deles, como no próprio desenvolvimento do território. Esses jovens, eles se formam e passam a ser quem dá orientações para os próximos, para os produtores locais e para os próximos jovens, trazendo um ciclo virtuoso. No entanto, essa percepção hoje, ela ainda é pouco de impactos e resultados, ela ainda é pouco sistematizada. Existe uma capacidade baixa de monitoramento desses Cefas, tanto dos egressos quanto dos impactos que eles estão causando efetivamente. Então, quando a gente fala que a maioria está desenvolvendo a cadeia da mandioca, a gente não consegue dizer hoje o quanto que isso melhorou ou trouxe impactos positivos para agregar valor, para ter produtos de melhor qualidade no mercado, ou para que os produtos do interior cheguem na cidade grande. Isso hoje a gente não consegue mensurar, e isso resulta numa dificuldade de demonstrar resultados, o que na prática também vai dificultar a capacidade de firmar parcerias e convênios e até de se firmar como uma política pública de fato, né? Então, é necessário estruturar sistemas de avaliação que seja baseado em evidências e que acompanhe ao longo do tempo tanto a trajetória desses alunos quanto esses territórios, os impactos desses Cefas nesses territórios onde eles estão atuando. Então, dado esse panorama geral, e a gente trouxe só alguns dados, a gente vai depois compartilhar com vocês que existem muitos outros resultados que a gente traz dentro desse panorama, mas esse grande retrato nos traz o quê? A gente estamos aonde estamos e quais seriam nossas recomendações de próximos passos? Acho que uma primeira questão que é muito importante seria um panorama nacional dos Cefas. Então, a gente fez esse recorte da Amazônia Legal, mas a gente sabe que existem Cefas também no Nordeste, na região Sul, no Centro-Oeste. A gente sabe que existem outras realidades e diversidades regionais. O Brasil é muito grande e quando a gente está pensando em estruturar política pública, é importante a gente conhecer essas diversidades e regionalidades. Então, o primeiro passo essencial seria ter essa visão estruturada e articulada dos Cefas no Brasil como um todo, para aprender com experiências e diversidades. Um outro passo muito importante seria também coletar dados com os estudantes, com os egressos, com essas associações mantenedoras que hoje respondem por esses Cefas e as próprias organizações representativas para a gente ampliar. Até aqui a gente ouviu basicamente esses gestores escolares e dados secundários, mas esses outros atores teriam visões complementares que seriam muito importantes também. E também um outro passo importante seria um aprofundamento dessa análise jurídica, porque a gente vê que há entraves no acesso a essas políticas públicas, mas a gente ainda não conseguiu aprofundar em que medida, quais são as soluções para a gente romper com esses entraves. Então, isso seria também, esse aprofundamento seria essencial. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que há redes e articulações setoriais, como a FECAFAR, que depois a gente vai conversar um pouco aqui. E, então, existem já alguns pontos nodais, em alguns casos, como a gente sabe, para o estado do Pará existe,
e essas redes também precisariam ser ouvidas e trazer a sua realidade, as suas dores e as suas conquistas. E também a gente poderia aprender com experiências internacionais, porque isso é um sistema que não é só no Brasil, ele veio da França, ele acontece também no Brasil, e ele acontece no mundo como um todo. Então, em última análise, o grande resultado, a grande mensagem é que a gente precisa extrapolar. A gente tem experiências isoladas de grande sucesso, a gente tem experiências isoladas que ainda têm desafios bastante estruturais, mas a gente precisa avançar dessas experiências isoladas para chegar numa agenda que seja estruturada, numa política que atenda à realidade dessas localidades. Porque o modelo, ele existe, ele funciona, o que falta são as condições para que ele se mantenha de uma forma mais perene e que ele ganhe escala e que se consolide como política pública. E aí sim a gente conseguiria integrar a questão da educação contextualizada, o desenvolvimento territorial e a sustentabilidade desses territórios ao longo prazo. Obrigado, Maitê. Eu queria só contextualizar que dentro do nosso programa de educação do campo, que é esse programa apoiado pela Fundação Banco do Brasil, o panorama do Cefas é a primeira etapa. A gente apresentou só um resumo aqui, em alguns dias ele vai estar disponível de forma completa no site do Interelos, mas o projeto como um todo já vem endereçando algumas das questões que a gente identificou com maior profundidade e com evidências de dados, né? Então, a gente já está trabalhando dentro de um projeto, podemos dizer que é piloto, porque ele pode ser expandido no futuro, com a capacitação da gestão de 10 escolas distribuídas aí por vários estados, dentro da Amazônia Legal, Maranhão, Pará, Amapá. Então, são 10 escolas que já estão passando por uma capacitação de gestão, que vai justamente endereçar um desses problemas, que é a questão de reporte de dados, relatórios, gestão como um todo, práticas administrativas como um todo. E também o projeto prevê a implantação de 100 unidades de agroecologia nas próprias residências dos alunos. Então, isso faz parte do projeto político-pedagógico, e os projetos são originados pelos próprios alunos. Então, esse aqui a publicação traz os dados, mas o projeto agora continua na capacitação das escolas e também na implantação dessas unidades com as bolsas. Agora, a gente trouxe hoje aqui 2 convidados para a gente fechar esses últimos minutos do webinar, que são egressos de escola família e que têm um lugar de fala muito importante. Eu vou encerrar aqui a nossa apresentação para poder focar nos convidados. Só lembrando, então, a gente tem o sumário executivo, já está disponível no site do Interelos, interelos.org.br. Quem quiser mais informações, detalhes sobre o projeto, pode nos contatar pelo nosso e-mail, mas agora a gente finaliza ouvindo, então, o Wellington Souza, que está aqui ao meu lado, pronto, apareceu. O Wellington Souza, da FECAFAR, que está aqui do meu lado, e o Aldemir, da Escola Família do Macaquari. São 2 grandes parceiros, estiveram envolvidos nesse estudo que a gente apresentou e que podem nos falar mais. Enfim, eu queria que vocês agora contassem aí, da perspectiva de vocês, o que esse estudo representa, por que isso é importante para a continuação do movimento dessas escolas. Então, boa tarde a quem nos está escutando.
Bom, acho que é um momento muito importante para o movimento Cepas do Brasil, né? E um prazer muito grande de estar aqui nesse dia 17, comemorando o Dia da Educação do Campo. Acho que é importante frisar essa perspectiva, justamente no momento que essa pesquisa vem contribuir diretamente, né, na perspectiva de uma atualização, né, de nós, né, enquanto movimento, principalmente quando a gente vai dialogar sobre as políticas públicas e o retrato das nossas instituições dentro do movimento CEPAS. E hoje, dentro dessa estrutura, né, a gente, nessa dinâmica a nível estadual, né, os desafios que o movimento, né, das casas familiares rurais no estado do Pará, né, vem enfrentando, isso também, a pesquisa ela traz esse recorte, mas também dessa luta, né, pela resiliência de estar dentro dos territórios. Os territórios hoje, eles são, eles discutem, né, uma proposta pedagógica, de fato, que é uma educação contextualizada para os filhos e filhas, né, do homem do campo, extrativistas, quilombolas, indígenas. Isso para nós é muito importante porque tem um recorte dos PCPs, né, dessas populações, e faz com que hoje a gente discute essa política pública, né, da perspectiva da pedagogia da alternância. E a nível de Brasil, quando a gente olha, a gente pensa que a gente está isolado, e a gente não está isolado dentro da perspectiva do movimento Cepas, né? Hoje, dentro da União Nacional das Federações das Casas Familiares Rurais do Brasil, que representa a nível nacional e internacional as federações dos estados, isso faz com que a gente também se fortaleça, né, quando a gente tem um recorte que faz com que a gente discuta a Amazônia, né, que em termos de políticas públicas, na sua grande maioria, que são as mais afetadas por essa ausência, essas distâncias, né, que nós temos, mas também nós temos uma organização que ela também, quando aqui traz esse recorte, de como que a gente pode trabalhar numa perspectiva de mutualização desses desafios, aprender também com essas relações das parcerias internacionais, porque, de fato, hoje a gente também, a perspectiva da pedagogia da alternância, quando ela chega no Brasil e é implementada as casas familiares rurais e as EFAs, a gente observa todos esses desafios que também tiveram essa evolução dentro dos países. Financiamento, infraestrutura, né, o avanço na União Europeia, o avanço também nos Estados Unidos, Canadá, então, e outras, América Latina e Caribe, porque hoje a gente também constitui uma rede, né, junto com o movimento Cepas do Brasil, onde estão as escolas familiares agrícolas e as casas familiares rurais, né, e nesse bloco das casas familiares rurais, que é o que eu tenho propriedade para falar, que é o que eu tenho acompanhado ao longo desses 15 anos, é que nós temos para mais, né, de 21 relações de parcerias que a gente tem no mundo. Discutir a alternância, de discutir as propostas políticas e como que a gente aprende nessa perspectiva com a África, né, com a América Latina e Caribe, que aí está o Brasil, está a Guiana Francesa, né, está lá o Haiti, e também tem seus desafios. E quando a gente faz esse recorte, né, voltando para essa realidade das políticas públicas, o acesso ao recurso, a gente tem essas limitações que foram apresentadas, né? E isso é um desafio, né, porque quando a gente trata, né, do acesso, a gente também vem enfrentando as adequações, seja da regularidade jurídica, né, e graças, né, ao nosso bom Deus, esse acompanhamento pedagógico nas casas, elas têm toda essa envergadura de dizer que a gente sustenta isso, porque de fato a gente tem feito esse dever de casa, de manter nossas escolas regularizadas, de manter nossas escolas, né, dentro do contexto educacional ativo, e olhando para o homem do campo e também acompanhando essa modernização que também está acontecendo no campo. E que a gente precisa hoje, de fato, fazer essas reflexões, porque hoje, em muitos territórios na Amazônia Legal, é a única forma de acessar a educação, lá no território, contextualizada. E dentro do estado do Pará, a gente fez uma grande escuta junto com os territórios, porque o único curso que a gente tinha, né, em evidência era o agropecuário. Essa perspectiva de dialogar com a produção agrícola, pecuária para a agricultura familiar. Mas o nosso contexto de agricultura também no Brasil, ele mudou. E também houve outros recortes, como guia de turismo, né, dentro de nossas reservas, dentro dos nossos territórios que precisam desse acompanhamento do turismo de base comunitária, as nossas secretarias escolares com vários desafios da gestão, e ter um curso que, de fato, retrate essa realidade para as nossas secretarias e para o atendimento aos nossos municípios, é importante também essa diversificação da formação nos territórios. Porque hoje o jovem ele quer ser doutor, ele quer ser médico veterinário, ele quer ser contador, ele quer ser engenheiro, ele quer ser agricultor. Então, ele
é capaz de ser o que ele quiser, aonde ele estiver. E essas formações vieram justamente numa perspectiva de dialogar também com a agroecologia, né, com a cacauicultura. Né? Hoje a gente tem uma grande quantidade de casas familiares rurais no território da Transamazônica e Xingu, que dialoga diretamente com essa cadeia produtiva do cacau, que também é forte, mas que também vem enfrentando desafios. E isso faz com que a gente pense numa proposta, de fato, que ela vem somando com todas essas nossas expectativas. Mas falar também de um campo no Brasil, que é um campo também que é um pouco precarizado, né? Onde está constantemente fechando as escolas ilegalmente. Só no Brasil, este ano, né, o recorte que a gente faz de 2025, foram mais de 3.872 escolas fechadas ilegalmente. Só na zona urbana, né, a partir do levantamento que foi feito, nós chegamos a 1.798 escolas urbanas fechadas. A paralisação das escolas do campo, das águas e das florestas, ela é um passo para o fechamento da escola no território. E discutir as políticas públicas que também envolvam as casas, envolvam as escolas do campo, fazer com que a gente também lute por essa igualdade, né, de acesso a uma educação do campo de qualidade. Então, as casas, né, então, as Zefas, elas trabalham com essa perspectiva de fortalecimento do território a partir da agroecologia, na defesa do território. Nós temos casas nas lutas, né, na frente de grandes lutas, né, dentro dos territórios, né? A estação madeireira, o avanço do agronegócio, a gente tem temas tão sensíveis que também são discutidos pelas essas comunidades, né, que estão sendo escutadas ou ameaçadas de alguma forma. E dizer dessa importância dessa formação para a juventude. A juventude rural, ela quer ter perspectiva, ela quer estar no campo, mas ela quer se envolver, mas também com qualidade de vida, com acesso à internet, com acesso às políticas públicas, porque é um tema que hoje a gente vem fortalecendo, que é a sucessão rural. O nosso campo, né, brasileiro, ele está também envelhecido. Nosso campo brasileiro, ele também já está sentindo essa necessidade de preparar essa juventude, essa sucessão, para que a gente possa garantir a segurança alimentar. O Brasil saiu do mapa da fome, né, recentemente, e a gente também atua nessa estratégia de que as comunidades elas precisam se alimentar, elas precisam viver bem. E eu encerro a minha fala parabenizando, né, a Fundação Banco do Brasil, parabenizando o Instituto Interelos, que tem pensado nessa construção a partir da escuta coletiva e fazendo um trabalho que vem trazendo efeitos positivos para que a gente possa refletir a nossa reflexão. Viva o movimento Cefas, viva a pedagogia da alternância, viva as escolas do campo, das águas e das florestas, que a gente possa continuar, né, com o nosso webinar e que seja aí, de fato, um momento de reflexão e de construção coletiva. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma grande honra estar nesse momento. Dia 17 de abril, no Dia Nacional da Educação do Campo, ao lado dessa grande liderança jovem do Pará. E agradecer ao Instituto Terelo, à Fundação Banco do Brasil, por nos oportunizar de estar nesse momento. Gostaria de agradecer esse convite, né, para poder a gente compartilhar um pouco da nossa percepção e principalmente pautado, né, em elementos, né, evidências trago pelo panorama das Cefas. O panorama das Cefas nos traz algo muito valioso. Ele mostra com dados e evidência a realidade que os Cefas vivem na Amazônia. Esperamos ter isso no Brasil. Mostra que nossas escolas têm força, identidade e compromisso com o território, mas também enfrentam desafios reais que precisam de enfrentamentos com responsabilidade e coletividade, envolvendo as comunidades, as organizações, a iniciativa privada e o poder público, principalmente, que tem um papel central de acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. A Escola Familiar Agroecológica do Macaquari não é uma escola, é um espaço onde o conhecimento nasce da realidade, nasce das famílias, nasce das comunidades e nasce do território. As famílias fazem parte do processo de formação, assumindo seu papel constitucional, o dever das famílias do Estado.
proporcionar uma educação para os seus filhos. A Escola Família do Macaquari também busca que o jovem aprenda sem se desconectar da comunidade. E forma o jovem, como fala o Paulo Edilson no vídeo, não apenas para o mercado de trabalho, mas sim, né, forma o jovem para a vida, que é o mais importante. Nós acreditamos que a educação que respeita, tem que respeitar o tempo da terra, o tempo das águas e o tempo das pessoas, levando em consideração o desenvolvimento do jovem, da família, da comunidade e do território, pautado principalmente no desenvolvimento endógeno e posteriormente no desenvolvimento exógeno, com base nos potenciais e nas cadeias produtivas locais, transformando essas cadeias produtivas na mola propulsora de geração de emprego e renda para as famílias e qualidade de vida, principalmente. A exemplo disso, nós temos a Amazon Buy, tem uma parte, né, do seu corpo de diretores ou de conselheiros ou de cooperados também é proveniente do movimento EFA e que tem como educação a mola central do desenvolvimento do território e que, com seus vários diversos desafios, colocou e para o mercado, anos atrás, o açaí do Bailix era um dos piores açaí. E hoje colocou no mercado, se tornando um dos melhores açaí do mundo. Isso não é eu que falo. São o conjunto de certificação florestal que reafirma e confirma o que eu estou falando. O relatório do panorama do CEF tem forte impacto na vida do jovem, fortalecendo sua identidade, sua autonomia, sua capacidade produtiva e sua permanência no território. Isso, né, o panorama nos mostra. E isso é o que vemos na prática. Jovens que deixam de sair da comunidade para construir seu futuro dentro dela. É pautado nisso que a gente reafirma um dizer que diz o seguinte: não precisamos sair do campo para poder ir para a escola. A educação do campo é direito que não esmola. E esse é direito com dignidade. Precisamos proporcionar para o jovem do campo a dignidade, para que ele possa se desenvolver dentro da sua realidade. Não precisa sair para formar no centro urbano, grande porção de miséria. Ou fazer parte, né, dessa sociedade marginalizada, do crime, da prostituição. Os resultados também confirmam, né, aspectos centrais desse modelo, né, que são desafios, né? Mas são impactos que fazem parte do dia a dia. Uma forte inserção comunitária, né? A escola vive a partir da comunidade. Essa concepção, sem comunidade, não há escola, né? E sem escola não há comunidade, não há desenvolvimento local. Uma forte interação entre educação e território. E esse é o principal, né? A educação tem que fazer parte do processo de desenvolvimento. Se a educação da EFA ou do CEFA não está fazendo parte do desenvolvimento, ela não tem significado nenhum. Para ela ter significado, ela tem que estar dentro do processo de desenvolvimento do território. Esses elementos demonstram que a pedagogia da alternância não é apenas uma metodologia, mas uma estratégia concreta de desenvolvimento. No entanto, os estudos também evidenciam desafios estruturais relevantes, especialmente em 3 dimensões. É claro, um recorte do que o panorama nos traz, muito bem abordado pela Maitê. Infraestrutura e condição de funcionamento. Ainda existe lacuna significativa, compromete a qualidade da oferta do ensino, do processo educacional. Apesar da gente ter a clareza do quão rico é essa formação, esse processo educacional através da pedagogia da alternância. Outro panorama também da dificuldade é a sustentabilidade institucional. Isso também é abordado, né? A estabilidade financeira, a intermitência, né? A fragilidade jurídica e administrativa limitam o acesso à política pública. Isso é muito bem colocado no panorama.
E o terceiro, que é a capacidade do processo de gestão, o apoio técnico. Cada dia as escolas precisam se reinventar, se aprimorar a nova realidade. O que ano passado era aceito, hoje já não é. Então, essa necessidade de aprimoramento institucional, técnico, administrativo e financeiro, ela é crucial. E, claro, a EFA precisa de apoio para isso. As nossas dificuldades da intermitência financeira nessa relação com o Estado, que ainda é muito frágil, apesar de ter vários arcabouços legais já construídos, mas ainda está no papel. Muito pouco está na prática. Diante desse cenário, reforçamos a necessidade de uma estratégia integrada que fortaleça o CEFA baseado em 4 eixos. Aí eu trago aqui na minha perspectiva, né? Garantir condições básicas de funcionamento dessas EFAs, já que essas EFAs são fundamentais para o desenvolvimento local de onde ela está inserida. Fortalecer a gestão e a regularização institucional é muito estratégico. Não adianta ter só leis, essa lei precisa refletir na prática, onde o Estado, como o principal vetor dessa educação, ele de fato se faça presente. Garantir que o Estado brasileiro cumpra o seu papel conforme o arcabouço legal, os diversos que são construídos. E o 4 item é investir em qualidade de estruturação pedagógica dos CEFAs. Mesmo diante do apontamento explicitado nesse relatório, continua sendo referência. É o único modelo de educação que dialoga e atua de acordo com a realidade local, com a necessidade da educação para o homem e para o jovem do campo. Esses não são problemas isolados, são desafios estruturais que precisam de responsabilidade articulada, reforço. Estado, iniciativa privada, organizações sociais e as famílias. Precisa, por isso, a diversidade de financiamento conforme apresentado no panorama. Acreditamos que os CEFA são e podem ser protagonistas de um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Não queremos os velhos modelos copiados dos diversos países para chegar e ser implementado na Amazônia. A Amazônia, com seu povo humilde, trabalhador, tem capacidade de propor um modelo de desenvolvimento atrelado ao processo de educação e diálogo com a realidade. Por isso, investir em educação é o papel central desse desenvolvimento, mas a educação que dialoga com as nossas realidades. As CEFAs podem e devem e apresentam um modelo de produção sustentável. O relatório também nos aborda esse panorama. A valorização cultural, a identidade e, principalmente, a conservação ambiental. Que falar de Amazônia não dá para falar sem conservação ambiental. E os nossos casas familiares rurais, as nossas EFAs, fazem parte dia a dia do diálogo, do componente pedagógico da EFA, a conservação ambiental. Além disso, destacamos a importância do mecanismo estruturado de apoio técnico, o financiamento contínuo. Não pode ser da forma intermitente que é hoje, capaz de reduzir desigualdade entre escolas e ampliar sua capacidade de atuação. As experiências positivas que temos no Amapá, na Amazônia e no Brasil, elas precisam ser replicadas. Mas de uma forma mais coerente, mais consistente, sem intermitência financeira, porque quer que onde elas estejam, elas fazem e estão fazendo a diferença. A Escola Familiar do Macaquari reafirma o compromisso com esse modelo e com a construção de soluções de fortalecimento à educação do campo, como vetor de desenvolvimento sustentável para o Bem-Amazonas, para o Amapá, para a Amazônia e para o Brasil. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão muito importante para todos os senhores e senhoras, para os telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo. A Amazônia é reconhecida no mundo inteiro pela sua beleza, pela sua biodiversidade e pela grandiosa floresta. Mas precisamos ir além dessa visão.
precisamos valorizar, sobretudo, as pessoas que cuidam de todos os dias dessa floresta. São os agricultores familiares, ribeirinhos, os diversos povos e comunidades tradicionais, os jovens do campo que vivem, produzem e protegem esse território com conhecimento, respeito e compromisso. Sem essas pessoas, não existe floresta preservada. Sem essas pessoas, não existe um futuro sustentável. Valorizar a Amazônia é, antes de tudo, valorizar quem vive nela. É investir em educação, em dignidade e oportunidade. E é exatamente isso que a educação do campo, através das escolas familiares e das casas familiares rurais, fazem, formam pessoas que cuidam da terra, da vida e do futuro. Que possamos sair daqui com esse compromisso, defender não apenas a floresta, mas principalmente quem garante que ela continue existindo. Então, por isso, pessoal, encerro aqui minhas palavras, agradecendo o trabalho, a toda a equipe do Interelos pelo belíssimo trabalho. Como falou a Maite, é um recorte, né? Como essas experiências têm mais centenas de escolas, famílias pelo Brasil e que precisa ser evidenciado pelo grande trabalho relevante que ela desenvolve na educação brasileira. No caso, nós, na Amazônia. E justamente formando pessoas para cuidar da floresta que essas pessoas vivem e tiram o seu sustento. E, portanto, essas pessoas precisam ser dadas a dignidade que elas merecem. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, Aldemir, muito obrigado, Wellington, obrigado novamente, Fundação Banco do Brasil e a equipe do Interelos. Entendo, a partir de todas as falas, e em especial da fala do Aldemir, para preservar o meio ambiente, a gente precisa cultivar pessoas. A gente não está falando só do cultivo de alimentos, mas a gente está falando do cultivo do capital humano. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, que vão assistir essa gravação, e relembro que no site do Interelos está já disponível, nessa data de hoje, dia 17 de abril, Dia Nacional da Educação do Campo, está disponível o relatório, o sumário executivo desse panorama, e em poucos dias a gente também tem o panorama completo com todos os dados coletados disponível para download e para estudo. Muito obrigado a todos.